Na noite de 7 de novembro de 1974, uma mulher invadiu um bar em Belgrávia, um dos bairros mais elegantes de Londres, onde as casas são avaliadas em centenas de milhões de libras. Ali, vivia a elite da sociedade. E foi naquele mundo conservador e sofisticado que aconteceu um dos maiores mistérios de assassinato da Inglaterra. A mulher era ninguém menos que Lady Lucan, esposa do aristocrata John Bingham, o 7º conde de Lucan. Ela gritava desesperadamente por ajuda. Cerca de 1 hora depois, policiais fariam uma descoberta aterrorizante no porão da mansão da família. Os Lucan pertenciam à aristocracia tradicional britânica, família histórica, dinheiro antigo, prestígio absoluto. A mansão em Belgrávia, onde tudo aconteceu, era luxuosa. 4 andares, decoração impecável, empregados. O primeiro encontro entre os dois aconteceu na casa de campo da irmã de Lady Lucan, que na época era conhecida como Veronica Mary Duncan. O Lorde parecia diferente dos outros homens, o que atraiu a atenção de Veronica. A irmã comentou: "Os pais dele são socialistas, ele é jogador profissional e dizem que é gay." Aquilo não era verdade, e ele parecia interessado nela. Logo começaram a sair juntos. Jantares, conversas, encontros da aristocracia londrina. Até que certo dia, ele ofereceu carona para levá-la para casa. Quando chegaram ao apartamento dele, Lucan pegou o telefone e disse: "Digam aos rapazes que não vou aparecer esta noite. Vejo vocês amanhã cedo." Então desligou, e sem dizer mais nada, pegou Verônica no colo e a carregou para o quarto. Ela tinha 26 anos. Naquela época, para os padrões da aristocracia britânica, já era considerada velha para casar. Lucan tinha 29. Então, veio o pedido de casamento. "Quer casar comigo?" E ela disse sim. Casar com um lorde britânico parecia um grande golpe social, mas o casamento foi estranho desde o começo. A cerimônia teve poucos convidados, pouquíssimo prestígio social, pouca empolgação. Anos depois, Lord Lucan chegou a dizer algo cruel para a esposa: "Você se casou comigo porque já estava velha e agradecida." Lucan era um frequentador assíduo do Claremont Club, um dos cassinos privados mais exclusivos de Londres. O jogo corria nas veias dele. Quando jovem, ganhou o equivalente a mais de $300 mil em uma única aposta. Foi assim que recebeu o apelido, Lucky Lucan. Mas havia uma ironia cruel naquele nome, porque, depois disso, ele se tornou extraordinariamente azarado. Perdeu milhões, dia após dia, semana após semana. Não gastou a fortuna da família em iates ou festas extravagantes. Perdeu tudo nas mesas de jogo, lentamente, até destruir praticamente todo o patrimônio familiar. Lady Lucan estava cansada das apostas compulsivas do marido. Pouco depois, porém, o pai de Lucan morreu, e ele herdou dinheiro, terras, campos de golfe e novas propriedades. O casal então comprou a famosa mansão em Lower Belgrave Street. Pouco tempo depois nasceu a primeira filha, Frances. Na aristocracia britânica, gerar um filho homem era quase obrigação, e quando finalmente nasceu o menino, George, Lady Lucan sentiu alívio absoluto. Depois, ela teve mais uma filha, Camila. A maternidade, porém, nunca pareceu calorosa. As crianças eram criadas principalmente pela babá. Durante os verões, os filhos viajavam com a babá para a praia, enquanto Lord e Lady Lucan iam para Monte Carlo apostar. Nos primeiros anos de casamento, o casal filmava a vida glamurosa. Viagens, iate, festas, jet set internacional. Mas, por trás das imagens luxuosas, o casamento já estava desmoronando. Os dois viviam juntos, mas completamente sozinhos. E havia outro problema. Lucan queria parecer muito mais rico do que realmente era. Ele vivia tentando sustentar uma imagem impossível. Viagens caras, hotéis luxuosos, cassinos, uma vida social milionária. Tudo financiado por dinheiro, que desaparecia cada vez mais rápido. As finanças estavam se deteriorando. Dívidas, cassinos, tudo se acumulava. Lucan passou a fazer apostas absurdas.
completamente irracionais até para um jogador profissional. 4 anos após o casamento, começou a ruptura definitiva. As brigas do casal se tornaram constantes, amargas, até violentas. Diferente de muitas mulheres da aristocracia da época, Lady Lucan começou a enfrentar o marido publicamente, até na frente dos empregados. Para Lord Lucan, aquilo era insuportável. Uma esposa questionando um aristocrata era quase uma afronta à ordem natural das coisas. Ele queria submissão, silêncio, obediência. Em 1973, ele saiu da mansão de Belgrávia e começou uma batalha judicial pela guarda dos 3 filhos. Alegava que a esposa era mentalmente instável e incapaz de criar as crianças. Mas Lady Lucan decidiu destruí-lo no tribunal. Durante a audiência, revelou práticas sexuais humilhantes e extremamente bizarras do marido. Contou que ele obrigava ela a vestir roupas de borracha para exercícios físicos e pular sobre a cama até ficar completamente suada antes das relações íntimas. O tribunal ficou escandalizado. Lady Lucan ganhou a guarda das crianças. O Lorde recebeu direito de visitas em fins de semana alternados e metade das férias escolares. Mesmo assim, Lady Lucan não se sentia verdadeiramente vitoriosa. A decisão judicial exigia que as crianças permanecessem sob cuidados constantes de uma babá. Encontrar uma babá adequada, no entanto, não era fácil. Babás não costumam querer trabalhar com crianças de 3, 7 e 10 anos. Até que surgiu Sandra Rivett. Frances, a filha mais velha, gostou dela imediatamente. Aquilo foi um grande alívio. Sandra era descrita como boa, gentil, decente. Ela estava na casa havia apenas 9 semanas quando tudo aconteceu. Na noite do crime, Lady Lucan estava no quarto assistindo televisão com a filha Frances. Por volta das 20h55, Sandra apareceu na porta perguntando: "Gostaria de uma xícara de chá?" Lady Lucan respondeu que sim, mas o tempo começou a passar e Sandra não voltava. Pouco depois das 9 da noite, Lady Lucan estranhou a demora. Inicialmente, Frances se ofereceu para procurar Sandra. Lady Lucan respondeu: "Não, eu vou." Ela desceu até o andar térreo. A cozinha ficava no porão. Quando olhou para a escada, percebeu algo estranho. Tudo estava escuro. Ela não poderia estar fazendo chá no escuro, pensou Lady Lucan. Então ouviu um movimento vindo do pequeno banheiro próximo à escada do porão. De repente, alguém surgiu correndo da escuridão e começou a golpeá-la na cabeça. 4 golpes. Lady Lucan começou a gritar. Então, segundo ela, Lord Lucan enfiou 3 dedos enluvados em sua garganta, tentando impedir que ela gritasse. Os dois começaram uma luta desesperada. Ele tentou empurrá-la escada abaixo até o porão, mas ela conseguiu se agarrar ao corrimão. Durante a luta, chegou até a deslocar uma das barras do corrimão. Em seguida, ele tentou estrangulá-la. Depois tentou desfigurar o seu rosto. Mesmo gravemente ferida, Lady Lucan continuou lutando. Então, agarrou partes sensíveis do marido com força. Lucan recuou imediatamente. Ela acabou caída entre as pernas dele. Naquele momento, passou a mão pelo chão e sentiu algo metálico coberto por esparadrapos, junto de grandes tufos do próprio cabelo arrancado. Ela implorou: "Por favor, não me mate, John." Depois perguntou: "Onde está Sandra?" A resposta foi aterrorizante: "Ela está morta. Não olhe." Lady Lucan acreditava que, quando a vida está em perigo, a mente tenta sobreviver de qualquer maneira possível. Então, começou a manipular psicologicamente o marido. Disse coisas como: "O que faremos com o corpo? Sandra tinha poucos amigos. Ninguém vai sentir falta dela." Também sugeriu permanecer na casa até os ferimentos dela cicatrizarem. Segundo Lady Lucan, o marido parecia considerar seriamente a ideia. Então perguntou: "Você tem comprimidos para dormir?" Ela respondeu que sim. Lucan praticamente a empurrou escada acima. Durante todo o trajeto, Lady Lucan concentrava toda a má energia apenas em uma coisa: sobreviver. Quando entraram no quarto, Frances ainda assistia à televisão. Lucan disse friamente: "Vá para a cama." A filha obedeceu. Os dois foram até o banheiro. Lady Lucan viu o próprio rosto coberto de sangue no espelho. Havia tanto sangue
que era impossível medir a gravidade dos ferimentos. Ela pediu para se deitar. Lucan colocou uma toalha sobre o travesseiro. Então perguntou: "Você vai tomar os comprimidos?" Ela respondeu que sim. Lady Lucan acreditava que ele pretendia esperar ela dormir para sufocá-la com um travesseiro. Então ela ouviu a água correndo no banheiro. Percebeu que o marido não conseguiria escutar direito. Era sua única chance. Ela saltou da cama, abriu a porta, correu escada abaixo e saiu pela porta da frente. Virou à esquerda na rua, sem gritar. Ela guardou toda a energia para alcançar o pub Plumber's Arms no fim da rua. Quando entrou no local, gritou desesperadamente: "Me ajudem! Me ajudem! Acabei de escapar de um assassinato! Ele está na casa!" Os frequentadores do pub estavam em diferentes estágios de embriaguez e apenas encararam Lady Lucan em choque. Então ela acrescentou: "Ele matou minha babá." Foi tudo o que conseguiu dizer. Colocaram-na deitada sobre um banco enquanto alguém chamava a polícia. Mais tarde, Lady Lucan descobriria algo perturbador. Quando Lord Lucan saiu do banheiro e voltou ao quarto, começou a chamá-la. "Onde você está, Verônica?" Ele ainda acreditava que ela continuaria ajudando-o. E ela conseguia imaginar perfeitamente o horror dele ao perceber que havia fugido. Naquela noite chuvosa de novembro de 1974, Lord Lucan fugiu de Londres dirigindo até uma mansão rural de um amigo milionário do círculo de apostas dele. O amigo não estava em casa, mas a esposa estava. Lucan parecia desesperado. Disse que havia acontecido algo horrível, que havia tentado salvar a esposa, mas que tudo tinha saído do controle. Pediu para escrever cartas. Nelas dizia: "Algo terrível aconteceu. Não foi minha culpa, mas sei que vão me transformar no culpado." Segundo sua versão, ele passava em frente à mansão quando viu um invasor atacando Lady Lucan. Entrou para ajudá-la. O homem fugiu. Então desceu até o porão e encontrou uma cena de horror. Sangue por toda parte. A babá das crianças, Sandra Rivet, estava sem vida. Lady Lucan havia sido espancada quase até perder a vida. Perguntaram à amiga dele, Susan Maxwell Scott, se acreditava nele, e ela respondeu: "Sim, acredito completamente. Tenho absoluta certeza de que ele me contou toda a verdade." Os amigos aristocratas mais próximos de Lucan permaneceram totalmente do lado dele. É inconcebível imaginar que ele pudesse cometer um crime assim. Todos gostaríamos de vê-lo voltar para esclarecer tudo. Depois de deixar a casa de Susan Maxwell Scott, Lord Lucan desapareceu na noite fria de Londres. Dias depois, o carro que havia pegado emprestado foi encontrado abandonado próximo ao porto de New Haven. Dentro do veículo havia um pedaço de cano de chumbo com fita adesiva enrolada como cabo improvisado. Peritos descobriram que o cano combinava exatamente com outro fragmento encontrado na cena do crime. Para a polícia, aquilo praticamente confirmava: Lord Lucan era o assassino. Mas então surgiu a pergunta que atravessaria décadas: onde ele estava? A polícia acreditava inicialmente que tivesse fugido para a França, usando a última balsa da noite. Mas um policial responsável pelo embarque afirmou depois: observei todos que entraram naquela balsa. Lord Lucan não estava lá. Então como escapou? Ou será que sequer saiu vivo daquela noite? A polícia reconstruiu sua teoria. Segundo investigadores, Lord Lucan esperava a esposa descer até o porão para preparar uma bebida antes de dormir, hábito que ela mantinha todas as noites. Mas no escuro, ele confundiu a babá Sandra Rivet com Lady Lucan. Atacou violentamente, num frenesi. Colocou o corpo dentro de um saco postal. Depois subiu até o andar principal e encontrou a verdadeira Lady Lucan viva diante dele. Para muitos investigadores, aquele foi o momento mais aterrorizante de toda a história. O homem acreditava ter acabado de matar a esposa. E então, percebeu que matou a pessoa errada. Lucan então atacou Lady Lucan também. Mas ela reagiu de forma desesperada. A dor fez Lucan parar. Pela primeira vez, ele percebeu o que havia feito. Ela tentou acalmá-lo. Disse que ajudaria ele. Lucan então a levou até o quarto e entrou no banheiro para buscar os comprimidos para dormir. Foi a oportunidade perfeita. Lady Lucan correu para a rua coberta de sangue.
e Lord Lucan entendeu naquele instante que precisava desaparecer. Nas décadas seguintes, surgiram teorias em todos os lugares. Tirou a própria vida no Canal da Mancha, fuga para a África, cirurgia plástica, vida secreta na Nova Zelândia, Índia, até Barbados. O caso virou obsessão nacional. Lady Lucan dizia que os filhos pareciam aceitar a situação de maneira estranhamente passiva. Desde que a rotina deles permanecesse igual, escola, comida, segurança, eles simplesmente continuavam. Perguntaram se eles falavam sobre o pai. Não muito, foi a resposta. Após o assassinato, Lady Lucan se tornou dependente de medicamentos. Em 1982, o tribunal interveio oficialmente em nome das crianças. Os filhos passaram a viver com a irmã e o cunhado dela. Segundo Lady Lucan, ela sentiu naquele momento que tinha perdido tudo e decidiu aceitar a situação em vez de continuar lutando. Ela acreditava que os filhos talvez tivessem uma vida melhor longe dela. Anos depois, ela encontrou o filho George por acaso em um parque, conversaram um pouco, e foi a última vez que ela falou com o filho. No fim, Lady Lucan resumiu toda a tragédia em poucas palavras. Eu queria ter uma família feliz, em que eles fossem felizes comigo, e eu feliz com eles. Mas não foi assim. Em 2012, uma antiga assistente do Claremont Club afirmou que os amigos milionários de Lucan o ajudaram a escapar para a África, onde teria vivido protegido pelo dinheiro e influência da elite britânica. Segundo ela, anos depois, os próprios filhos chegaram a ser levados secretamente para vê-lo. Mas nada jamais foi provado. Até hoje, ninguém sabe oficialmente o que aconteceu com Lord Lucan. Talvez tenha morrido naquela noite. Talvez tenha vivido décadas escondido sob outra identidade. Ou talvez, o homem conhecido como Lucky Lucan simplesmente tenha feito a aposta mais inacreditável da vida e vencido. Este foi o segundo episódio da série Dinastias Fatais. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, vou deixar o link aqui em cima nos cards e também na descrição do vídeo. Na próxima semana, vamos até uma ilha conhecida por proteger fortunas e segredos. Depois de uma tempestade histórica, um casal milionário desaparece sem deixar vestígios. Mas o que parecia um simples desaparecimento, logo se transforma em um dos crimes mais perturbadores já investigados na ilha. Te espero domingo, às 16h02.